Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos a nossa sintonia a Jesus, relembrando em nossos pensamentos as páginas do seu Evangelho de amor, as lições sábias que trazem aos nossos corações alento e esperança. E neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, aqui estamos, Senhor Jesus, contando com Sua presença em nossas vidas, para que Seu amor derramado na forma de bênçãos fortaleça a todos nós. E é nesta confiança, Senhor, que queremos refletir sobre verdades de vida eterna, para que busquemos este clarão, esta luz da verdade, a iluminar os nossos pensamentos, sinalizando para nós o caminho, a verdade e a vida. Tarefeiros incansáveis da sua seara estão aqui apostos, solenemente responsáveis por este Evangelho. E que nesta hora, Senhor, possam nos amparar, trazendo-nos as vibrações da paz, da concórdia e da esperança. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Tem sido um desafio para todos nós entrarmos em contato com os nossos tormentos íntimos e fazer deles questões a serem resolvidas nessa existência, para que perante a nossa consciência estejamos pacificados. Esse tem sido o tema que nós estamos desenvolvendo nesse capítulo da pacificação do espírito. E que a nossa brandura, mansuetude, ela é uma consequência da benevolência. O espírito primeiro constrói o bem constante em si. Quando esse bem já é uma aquisição, o espírito benévolo, o espírito benevolente, ele já é dócil e mais pacificado. E nós estamos hoje buscando complementar a lição da paciência, finalizando esse item, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Não é simples, a doutrina espírita tem um manancial de literatura para mostrar para nós a função da dor como um aguilhão da consciência, como sendo o recurso ainda, enquanto não estivermos regenerados, o recurso necessário para mobilizar questões pendentes da nossa evolução que estão enquistadas em nosso campo mental. A lei divina, a lei do progresso, a lei de ação e reação, de causa e efeito, são recursos para o amadurecimento do espírito. Do contrário, ficaríamos na infância espiritual. Porque precisamos reconhecer, vamos pegar a infância da criança aqui na Terra, encarnada. A criança, quanto mais recém-nascida, quanto menor ela for, menos ela sabe postergar. Ela não sabe esperar,
não é um tempo que ela tem dentro dela. Ela tem uma necessidade fisiológica e ela quer saciar imediatamente a sua necessidade fisiológica sem saber esperar. À medida em que ela vai crescendo, ela precisaria estar aprendendo a esperar para ter o que necessita. E dentro do processo educativo com a criança, seja na primeira, segunda infância ou na adolescência, nós precisaríamos já ter implantado naquele espírito o senso de fazer por merecer, aguardar e esperar o momento certo para as coisas. Quando isso não é feito no processo educativo, o espírito é criado numa imaturidade porque ele foi extremamente abastecido daquilo que ele nem pediu, nem sentiu necessidade e nem quis. E então o espírito entende que a vida chega pronta para ele. Então, quando a vida chega pronta para ele, sem que ele tenha que fazer nenhum esforço pessoal e não aprendeu a arcar com a consequência dos seus atos, ele vai desenvolver na personalidade dele o imediatismo, que é aquele que não suporta nada, que não tolera nada, que tudo tem que ser feito imediatamente, tudo tem que ser da forma como quer. E o imediatismo é uma interface da paciência, né? Que é a intolerância. O imediatismo no adulto tem sido motivo até de suicídios, porque a pessoa tem uma perda financeira e não tem um time interno de esperar construir novamente a sua sobrevida. A pessoa tem uma desilusão amorosa e não tem dentro dela aquele estado de serenidade de que vou refazer a minha vida com outro alguém, ou como seja, ou com essa mesma pessoa. E a pessoa pode realmente abandonar a existência na Terra, que são as recusas reencarnatórias. Muitas das recusas reencarnatórias é devido à falta desse valor, que é uma grande virtude, chamado paciência, que começou lá em suportar por obrigações, intolerâncias por deveres morais, para chegarmos então na paciência. Então, se nós estamos refletindo sobre uma ação saneadora, sobre esse ainda tormento que nos acomete do imediatismo, da intolerância, de nada suportar, de a nada resistir, né? Se nós queremos isso, vamos começar a traçar para nós um plano de que a dor, quanto maior sofremos, maior a nossa imaturidade. A dor é uma revelação da nossa imaturidade espiritual. Então, por quê? Porque quanto mais imaturos, mais nós usamos mal as nossas escolhas e arcamos com consequências absolutamente sofridas. Já o espírito que usa o discernimento como sendo o leme da consciência, né? E o livre-arbítrio deliberando o que é melhor para nós, muitas vezes o livre-arbítrio, quando age sob o influxo da consciência, ele age nos levando a situações sacrificiais. Mas nós não queremos as situações sacrificiais. E é por isso que a nossa paciência não está de todo bem desenvolvida. Se a gente deixar a nossa própria consciência dirigir as nossas escolhas pelo livre-arbítrio, nós vamos para situações de burilamento, situações de renúncia, situações de sacrifícios dos interesses pessoais, que nós falamos aqui todos os dias, né? Então, é importante a gente entender que este sofrimento, ele é gerado e ele está na direta proporção da resistência que eu faço a ceder àquilo que eu preciso. Então, quanto mais eu resisto, mais há sofrimento. Quanto mais dócil perante a lei, mais suave é o fardo.
e mais resignação. Então, nós vamos ver hoje uma lição do Emmanuel no livro Rumo Certo, que diz: diante da paz. Olha que interessante a definição que ele dá. Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, paz e ciência, paciência. Ciência da paz, não procures a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. A paz é um estado íntimo da nossa consciência, estar pacificado. Então, equivale a dizer que o reino de Deus não é algum lugar, que o reino de Deus é um estado íntimo, construído pelos sentimentos. Então, à medida em que os sentimentos se expandem, a nossa consciência absorve esses valores e também se manifesta. Esse é o estado de pacificação do espírito. Dever retamente cumprido, porque as lutas de cada dia ninguém vai nos tirar, porque nós temos falado todos esses dias que paz não é inércia, não é ausência de problemas, paz não é ausência, é pacificação. O espírito pacificado, ele pode ter inúmeros problemas desafiadores da sua jornada, que são necessidades evolutivas. Mas perante a consciência, ele está fazendo tudo que está ao seu alcance, realizar como deveres morais. Não é? A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo através do binômio dar e receber. Então, olha só, a pacificação, né, a ciência da paz, está no equilíbrio do universo. Mas Jesus nos ensinou que quando doamos, o que recebemos sobre o que doamos? Recebemos centuplicadamente. Na contabilidade do Cristo, dar e receber não é 1 para 1, é 1 para 100. E quando o espírito está na postura da doação verdadeira, ele é tão exuberante na sua doação que aquilo que vem centuplicadamente, imediatamente é dispensado a outros. Olha que interessante a paciência na forma da caridade, né? Então, se a vida me proporciona centuplicadamente um pequeno bem que eu fiz, e isto é tanto para mim, que a solidariedade, a fraternidade que já nos compõe, direciona o bem que eu recebi para todos. Vale dizer que o espírito, quando está no processo da sua pacificação, no seu equilíbrio pessoal, é um espírito que tem sempre projetos coletivos. Tudo que ele faz envolve muitas pessoas e todas são beneficiadas pelo mérito dele, pelo mérito daquele que é o doador por excelência e que recebe das leis divinas centuplicadamente. Então ele é um manancial. E nós muitas vezes nos beneficiamos de valores que são do outro, de sentimentos que o outro construiu, mas pela benevolência que gera mansuetude, esse espírito dispensa mancheias para todos. Essa é a caridade através da paciência. Olha que interessante. Precisamos buscar no nosso dia a dia esses exemplos, né? De pessoas que são muito doadoras. Então, os trabalhos que aquele espírito está, sempre estão se multiplicando, estão nessa fonte de doação pelo pouco que recebemos. Então, aqui diz Emmanuel, a paz baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio
dar e receber. Então, quem não dá, ainda não recebe diretamente da lei, mas recebe dos caridosos. Que ai de nós, né? Se não recebêssemos daqueles que já estão com conquistas maiores que a nossa e têm aquele exuberância do que doar. Doar do seu afeto, do seu sentimento, do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua convivência, né? Muitas vezes o que melhor recebemos das pessoas é a convivência, é estar juntos, é termos trocas felizes que nos abastecem e a gente se encoraja para as lutas de cada dia. Semeia a paz a fim de que a recolhas. Então, a paz é a resultante da semeadura da paz, né? Que iniciamos nos corações daqueles a nós confiados. Quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, porque há momentos em que nós somos inseridos ou precisamos estar em ambientes muito perturbados. E a gente nos falta às vezes força como pacificar esse ambiente tão conturbado. E diz Emmanuel, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Então, naquele momento você se imbui das suas construções pacificadas, né? Você se sente naquele momento com o pensamento harmonizado e com as vibrações afetivas expandidas, e nós seremos o levedo que fermenta a massa. Outra situação que Emmanuel traz. Ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade. Isso aqui é de tanta sabedoria, que às vezes nós, a pretexto de animarmos o enfermo, nós perturbamos. Quer contar coisas, falar muito alto, isso e aquilo, ser divertido e não sei o quê. Isso incomoda profundamente. O enfermo, ele precisa de uma pacificação para suportar a doença. Então ele precisa de se recolher, ele precisa de um ambiente calmo, de uma luminosidade suave, de uma música ambiente, de palavras sãs, de sentimentos valorosos que dão para ele aquele estado de conforto íntimo, porque ele está na luta para vencer a sua própria dor. Então oferece-lhes tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Fomente aquele espírito de palavras verdadeiras que já saem de nós como experiências para pacificá-lo. Esse é o trabalho espiritual. Esse é um tipo de trabalho espiritual. Sem pieguismo, sem fanatismo, sem ranços religiosos, mas apenas levar temas capazes de garantir a tranquilidade. Entretanto, se o verbo não se for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhe as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Então, nós podemos fazer da palavra o instrumento da caridade, né? E dentro dessa tranquilidade que o outro precisa. Mas se a palavra não for o forte daquela pessoa, nós podemos levar vibrações, nós podemos levar a presença amiga, o encorajamento e aquele conforto tendo como base a verdade e não um conforto tendo como base ilusões, né? Surpreendendo a discórdia, que é outra situação. Então, nós falamos dos enfermos, agora
surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. É muito comum confrontos no lar, né? Dissensões, atritos, discussões. É muito comum, muitas vezes, isso acontecer no ambiente familiar, que é aquele cadinho, né, purificador que estamos ali sendo testados, né? A primeira coisa para nós levarmos a paciência, pacificarmos, é nós nos mantermos tranquilos. Porque às vezes nós ficamos num estado mais perturbado do que eles e queremos ter palavras mansas. E aquilo não repercute para ninguém, porque são palavras ao vento. A primeira coisa é manter um estado verdadeiro de equilíbrio. É muito importante isso. Depois que você está realmente no equilíbrio, você pode emitir vibrações pelo pensamento e pelos sentimentos. Podem testar isto. Você vai envolvendo aquela pessoa em vibrações que são as suas, se estas forem as nossas. Se estas forem emoções verdadeiras, né, sentimentos pacificados, nós vamos emitir. Nós temos que fazer esses exercícios para trabalhos espirituais. Emitir um fluxo vibratório do que verdadeiramente eu sinto. Envolver aquela pessoa. Se houver condição de falar, porque às vezes nem há, né? A gente quer mediar a situação, a gente entra no grito, a gente entra na revolta, a gente entra naquilo. E ficamos iguais. Então, se podes falar, pronuncie a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. E uma primeira coisa que as pessoas esperam quando estão no embate com a outra é que elas sejam o quê? Compreendidas e não julgadas. Porque a gente às vezes vai julgando. Você não pode fazer isso, você não devia ter falado aquilo, você isso. Eu julgo e condeno o tempo todo. Então, o que a pessoa que está em desarvoro precisa? Ela já sabe que ela está em desequilíbrio. E, às vezes, nós queremos mostrar para ela o quanto nós somos equilibrados e isso as humilha. Porque quando a gente age assim, nós estamos mais desequilibrados que ela. Porque prevaleceu em nós o quê? A vaidade. Então, se couber a nossa palavra, que essa palavra veicule um entendimento e uma compreensão da realidade de todos aqueles que estão envolvidos naquela contenda. Então, esse é o espírito pacificador, né? Desde que esse entendimento seja verdadeiro. Porque está surgindo em nós, por estímulos a sermos compreensivos, compassivos e pacientes, um medo da cumplicidade com o erro. Não tenhamos medo se a nossa tendência não for esta. Agora, se eu tenho o mesmo tropismo de incorrer nos mesmos erros do outro, eu vou ter receio do meu desequilíbrio. Agora, se aquilo já está superado, eu não preciso achar que a compreensão é conivência. É apenas o entendimento do tempo evolutivo do outro. Renteando com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememore os vínculos de fraternidade que nos unem fundamentalmente uns aos outros e procure ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença
com silenciosas mensagens de amor e renovação. Simpatia faz parte do espírito manso, do espírito dócil e pacificado. São espíritos muito simpáticos, que é diferente daqueles muito risonhos e cúmplices, permissivos com as dificuldades alheias. É diferente desse espírito que tem esse estado de pacificação e que também procura amparar mentalmente aquela criatura menos feliz, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. É o silêncio ativo, né? É o silêncio que vai infundir no outro, inocular no outro pensamentos contrários àqueles que desarvoram aquela pessoa. Vamos no nosso reduto familiar fazermos sempre este exercício, um pensamento que lhe seja próprio, que lhe seja muito bem estruturado, que lhe seja uma aquisição profunda do seu ser, inocula este pensamento no campo mental do outro silenciosamente. E ele vai recebendo aquelas informações equilibradas, aquele pensamento diferente do seu e vai se acalmando. Porque assim agem os espíritos superiores em relação a nós, não é? Então, conversando, acalma os que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e nos compromissos que abracem. Gente, essa lição é um roteiro da pacificação do espírito. Seja quem for, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Cada consciência, na excelsa criação de Deus, é núcleo de vida independente na vida imperecível. Reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente em ti. Então, nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje, tendo claro para nós que para sermos espíritos dóceis à vontade de Deus, os estágios anteriores são estes dos deveres morais, através de suportar, de tolerar e de ter paciência. Então vamos nos imbuir desse estímulo que o Evangelho de Jesus nos traz para fazermos as nossas aquisições. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela presença amorosa dos seus benfeitores, esses espíritos dóceis que vieram nos envolver nesta manhã para experienciarmos na acústica da alma essas doçorosas vibrações. Neste tempo, Senhor, em que estamos acordando, despertando as nossas consciências, infunde, Mestre amado, em nossos corações esta confiança inabalável de que estamos vencendo a nós mesmos. Estamos juntos, amigos queridos, ombreando-nos a existência na Terra. Quanto somos felizes pelas infinitas bênçãos que recebemos
E queremos vibrar tão somente por aqueles, Senhor, que amamos, que compõem a nossa existência na Terra, mas principalmente, Senhor, queremos orar por aqueles que ainda não aprendemos a amar e que se encontram em nossa convivência, para que sejam instrumentos de Deus a burilar os nossos corações. Que possamos, Senhor, sob o influxo divino, estar em Seu nome. Aceita-nos, Senhor, na vossa vinha de trabalhos. Todos os dias nos candidatamos, todos os dias nos doamos, para que os Espíritos amigos façam de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos. Vamos vibrar, Senhor, por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que as equipes socorristas desta casa visitem e amparem a todos, socorrendo todas as dores. Assim encerramos o Evangelho desta manhã, com alegria e paz em nossos corações. Que Jesus nos cubra de bênçãos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor.